Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Fiorese, sejam todos bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é mais um diário de leitura do livro Os Miseráveis para o projeto de leitura conjunta que eu estou fazendo aqui no meu canal. Se por acaso você chegou agora e ainda não sabe do que se trata esse projeto, eu sugiro que vá aqui na descrição desse vídeo e acesse 3 links. O primeiro deles é uma playlist com todos os vídeos que já saíram sobre o projeto no canal, inclusive os primeiros vídeos dessa playlist são explicando como é que tudo tem funcionado por aqui. O segundo link é o link do nosso cronograma de leitura. Nesse cronograma tem todas as datas e todos os capítulos que nós leremos até o final do projeto em maio de 2021. E tem também o link do grupo no Telegram, onde algumas discussões estão acontecendo por lá também. Então, se você ainda não conhece o projeto, sugiro que veja esses 3 links e sinta-se convidado a participar também dessa leitura. Lembrando que este não é um projeto de aprofundamento nessa obra de Victor Hugo e nem tampouco são aulas sobre Os Miseráveis. É mais uma troca de percepções de leitura que nós estamos fazendo tanto aqui no meu canal, nos comentários, como lá no grupo do Telegram. Então fica dado o recado e sintam-se todos convidados a fazer parte também. Aproveito e peço aqui que convidem também amigos, familiares, conhecidos a entrarem nesse projeto também, porque quanto mais pessoas lerem Os Miseráveis com a gente, maior será a troca de percepções de leitura e mais engrandecedor fica o projeto também. Lembrando que esse vídeo ele tem spoilers, então se você ainda não leu o primeiro capítulo do terceiro livro da primeira parte, que se chama 1817, eu sugiro que pare o vídeo agora e só volte quando tiver lido este capítulo em questão. Vamos lá? Aqui no primeiro capítulo desse terceiro livro, que se chama 1817, eu confesso que eu fiquei muito confusa ao ler esse capítulo. Eu lembro que da primeira vez que eu li Os Miseráveis, esse capítulo foi um capítulo que me deixou com esse mesmo sentimento, né, de confusão, de agitação. E aí eu parei um pouquinho a leitura e fui tentar entender o que estava acontecendo em 1817, ali na França. E eu vou pedir agora licença aos historiadores, se tiver algum professor aí de história também, que se por acaso eu falar alguma coisa errada, equivocada, por favor me corrijam aqui nos comentários, porque eu não entendo nada de história da França, mas eu precisei procurar na internet um pouquinho sobre o que estava acontecendo nesse período. Aí eu descobri o seguinte: na Revolução Francesa, o rei Luís XVI ele foi deposto do trono e foi executado. E aí, com isso, veio a primeira República Francesa e depois o primeiro Império francês. E nesse período foi quando Napoleão estava ali no poder. Só que Napoleão ele cai do poder, ele é derrotado em 1814, e esse período que vai de 1814, com a queda de Napoleão, até as revoltas de julho de 1830 é conhecido como a Restauração Francesa. Com exceção ali de 100 dias em 1815, que é quando Napoleão ele consegue fugir do exílio dele, que ele estava na ilha de Elba, ele consegue reunir ali um exército e vai para uma batalha de Waterloo em 1815, e aí ele finalmente é derrotado, e aí ele foge para a ilha de Santa Helena, onde ele permanece lá os seus últimos anos, e é onde ele morre também. E aí, nesse período de 1814 a 1830, julho de 1830, é a Restauração Francesa. Nessa Restauração Francesa, o trono ele voltou para os herdeiros de Luís XVI, no caso, quem fica aqui no trono é Luís XVIII. A monarquia ela vem de maneira diferente, alguns limites, diferente do antigo regime, que era absolutista. Ela fica conhecida como uma monarquia constitucionalista. E esse foi um período de muitas perturbações e muitas agitações civis. E aí, o que eu entendi, depois que eu li, principalmente essa parte que era um período de agitações e perturbações civis, é que justamente a minha interpretação, tá, gente? Eu gostaria muito de conhecer a de vocês também, porque realmente é difícil de entender, foi difícil de entender para mim, e eu cheguei nessa conclusão, mas pode ser que eu esteja um pouco equivocada. Mas como foi um período de muita perturbação e agitação civil, eu achei que o narrador estava querendo realmente passar
passar isso para o leitor. Esse capítulo, ele começa com um parágrafo que é gigantesco, ele tem ali mais de 10 páginas num parágrafo, onde ele vai jogando tudo o que estava acontecendo ali no ano de 1817 pra gente. E um fato engraçado, assim, e que me deixou mais confusa ainda, é que esse livro aqui, ele tem várias e várias notas de rodapé. Ele tem mais nota de rodapé do que texto mesmo de história do livro, né? E aí, muitas dessas notas de rodapé vão dizer aqui que muitos daqueles acontecimentos que o narrador está dizendo que aconteceram em 1817 ou aconteceram antes ou aconteceram depois. Então, são fatos aqui que realmente não se comprovam na história real. E também coisas que nem chegaram a acontecer. Em determinado momento, ele diz que fulano fala de alguém no ano de 1817, quando fulano, em 1817, já estava morto. Então, seria impossível ele falar o que ele estava falando em 1817. Então, é muito confuso. E para quem não tem esse exemplar com as notas de rodapé e que não foi pesquisar todos aqueles nomes, eu vou dar uma pincelada um pouquinho rápida aqui. Eu não vou ligar nomes a profissões ou ao que essas pessoas estavam fazendo ali na sociedade. Eu vou fazer um resumão, assim, geral do que estava acontecendo, do que o narrador fica contando aqui pra gente, apesar de algumas coisas não serem não terem de fato acontecido em 1817, certo, gente? Então ele começa o capítulo dizendo que Luís XVIII, ele está no trono novamente. Ele vai falar aqui sobre um célebre tradutor de Shakespeare francês, né? Um tradutor francês de algumas tragédias de Shakespeare. Ele vai falar que os cabeleireiros estavam pintados agora de azul, com flor de lis na decoração, ou seja, do rei. Vai falar aqui de alguns políticos que eles eram de Napoleão, eles estavam ali no time Napoleão, e aí quando Napoleão caiu, eles passaram a serem políticos da família real, inclusive indo contra o imperador. Vai falar um pouco da moda das crianças, a moda do exército francês, que, imitando a Áustria, passou a usar o uniforme branco. Vai falar que em algum momento que Napoleão está lá em Santa Helena, afinal de contas é 1817, né, o ano que se passa esse capítulo. Napoleão perdeu a Batalha de Waterloo em 1815 e foi exilado para Santa Helena. Ele vai dizer aqui isso. Vai falar de músicos, dançarinos, comediantes, acrobatas que estavam ali se apresentando naquela época. Então, vários desses nomes são desses profissionais. Vai falar que ainda existia alguns prussianos ali na França. A Prússia e a Inglaterra foram os países que conseguiram derrotar Napoleão na Batalha de Waterloo. Nesse ano, 1817, o narrador vai dizer que ainda tem alguns prussianos ali pela França. Vai ter julgamentos de revolucionários que foram contra a família real e condenados. Esses revolucionários, eles perdiam a cabeça e as mãos, eram decepados, né? Vai falar que algumas colunas que serviram como base do estrado de Napoleão estavam ali abandonadas, desgastadas pelo tempo, ou seja, como se quisesse dizer assim, já era, Napoleão não volta mais, é uma coisa que passou pra gente. Vai falar um pouco do naufrágio da fragata Medusa. Essa fragata, ela naufragou e mais de 150 homens conseguiram ficar num barquinho ali menor, sobreviveram ali durante muito tempo, mas foram tantos meses que eles ficaram lá, o Léo, que dos 100 e tantos homens, apenas menos de uma dezena sobreviveu, e aí foram cenas de horror. Ele vai comentar aqui sobre vai falar da fragata Medusa, de astrônomos que estavam presentes ali naquela época. Vai falar que no Louvre eles já começavam a raspar as iniciais de Napoleão, ou seja, eles estavam mesmo entrando em uma nova era, né, digamos assim. Estavam saindo de Napoleão e entrando nessa de Luís XVIII. A ponte de Austerlitz, ela passa a se chamar Ponte do Jardim do Rei.
A Academia Francesa premiava o tema A Felicidade que nos vem do estudo, e aí vai ter uma nota de rodapé dizendo que Victor Hugo, aos 15 anos, ele participou dessa premiação também com um poema, e as pessoas gostaram muito desse tema, do poema de Victor Hugo, só que ele era muito pequeno e o tema era tão adulto, tão evoluído, que eles acharam que tinha um certo misticismo, assim, e aí ele não ganhou, mas ele recebeu uma menção honrosa por conta da idade, né, e aí ele ficou em 9º lugar. Aí vai falar muito da literatura também, vai falar dos institutos marinhos que tiram o nome de Napoleão da lista dele, vai falar de que tem cartazes na cidade, cartazes de circo, que começavam a atrair crianças pobres para ficarem olhando aqueles cartazes. Vai falar de um compositor italiano que antes ele era estimado por Napoleão, mas depois ele começa a ser professor no palácio, professor para a família real, mestre, né? Aí vai falar das músicas que as mocinhas estavam cantando na época, vai falar de alguns jornais que antes faziam, na época de Napoleão, faziam sátiras contra o antigo regime, e aí eles voltam. Inclusive, essa é uma das partes que o narrador vai dizer que certo jornal ele fazia sátiras, e aí depois que a família real voltou, ele voltou com outro nome, mas aí na nota de rodapé diz que o jornal das sátiras ele não volta. Na verdade, o outro nome que o narrador dá aqui é de um outro jornal que não tinha nada a ver com isso, então fica aí a dúvida, né? Por que esse narrador está falando tantas coisas que na verdade não foram, não aconteceram de fato? Não sei, eu realmente não entendi. Aí vai falar de 2 cafés famosos na época, um que era a favor do imperador e um outro café que era a favor do rei, da família, né, dos Bourbon. Vai falar que o príncipe Bourbon, ou seja, o sobrinho de Luís XVI, que era o duque de Berry, ele casou com a duquesa de Nápoles. Ele já era o segundo casamento dele, porque o primeiro casamento a família não aceitava, e aí ele casou com a duquesa de Nápoles, e ele foi assassinado em 1820 por um fanático por Napoleão, que disse que queria exterminar toda a família Bourbon. Os guardas vaiando uma atriz que era bonapartista, os maiores jornais ainda eram pequenos naquela época. Aí ele vai falar de pintores, poetas, ministros, generais de Napoleão, que eles perderam o espaço, foram exilados, esquecidos e até ridicularizados em alguns momentos. Vai falar que as cartas aos exilados eram interceptadas pela polícia, ou seja, essas pessoas que foram exiladas, pintores, generais, ministros, eles nunca chegaram a receber as cartas que eram destinadas a eles, porque antes disso a polícia interceptava. As pessoas naquela época tinham que ter um certo bom senso, e o bom senso era que a era das revoluções ela tinha sido exterminada para sempre por Luís XVIII. Eles fazem um pedestal do Henrique IV, monarquia, e aí ele vai falar, né, que de fato, quando eles começam a fazer estátuas, assim, é porque eles estão consolidando a monarquia, mas existem muitas conspirações contra o rei também, pequenas conspirações contra o rei. Ele vai falar de críticos literários, vai falar que o divórcio aqui foi abolido, os liceus começam a ser chamados de colégio, os estudantes começam a usar a flor de lis na gola de suas fardas, o teatro que era chamado Teatro da Imperatriz passa a ser chamado Teatro do Rei, Teatro Real. São publicadas algumas obras de Voltaire. O cardeal Fesch, ele não queria renunciar à arquidiocese, ele era o tio de Napoleão. Esse cardeal Fesch, a gente tem contato com ele aqui na nossa história, ali no momento em que o vigário Miriel, né, o padre Miriel, ele vai resolver algum probleminha ali junto com o cardeal Fesch,
E é nesse momento em que ele encontra Napoleão e Napoleão gosta dele e nomeia ele como bispo de Digne, lembram disso? Vai falar sobre os filósofos, vai falar sobre vai dizer aqui que Lord Byron estava aparecendo, só que aí também tem uma nota de rodapé, dizendo que nessa época ele já tinha publicado muita coisa importante, assim. Vai falar também sobre um escultor francês premiado, e aqui vai dizer que ele está começando no mármore, algo assim. Vai ter o advento dos barcos a vapor, e aí o narrador vai dizer que isso era uma coisa inútil. Eu não sei se ali no começo eles achavam mesmo que era inútil, mas aí a criação, a invenção do barco a vapor. Vai ter um naturalista que vai dizer que tem um acordo entre o livro sagrado e a ciência. Aí tem uma parte que eu até marquei aqui, já no finalzinho de tudo, de toda essa salada de informações, que ele vai falar sobre o padre Gregoire, que ele vai dizer assim, ó, isso está na página 196 do meu livro. O padre Gregoire, ex-bispo, ex-convencionalista e ex-senador, passara na polêmica realista ao estado de o infame Gregoire. Aí eu fiquei lembrando, será que esse cara não era o convencionalista G? Porque a gente não sabe qual é o nome do convencionalista G lá naquele capítulo que a gente leu sobre ele, né? Aí eu fui ler a nota de rodapé, que diz o seguinte: Henri Gregoire, bispo de Blois, eu não sei como é que fala isso, em 1792, votou pelo julgamento do rei, não, porém, pela pena de morte. E é a mesma coisa que o convencionalista G ele faz, né? Ele vota pelo julgamento do rei, mas ele não vota na pena de morte, né? Aí, durante a restauração, renunciou à diocese, vivendo longe das questões políticas até 1819, quando, eleito novamente deputado, viu sua eleição anulada pela Câmara. Por começar com G, o nome dele, eu fiquei pensando se não seria este o convencionalista G, porque aqui no texto do narrador diz assim, vou repetir, o padre Gregoire, ex-bispo, ex-convencionalista e ex-senador, passara na polêmica realista ao estado de o infame Gregoire. E realmente a sociedade ali fica vendo ele como a sociedade de Digne na história vê o convencionalista G como infame. Ninguém quer estar por perto né? O que vocês acham? Fiquei pensando sobre isso, até anotei aqui, será que não era este o convencionalista G aqui no enredo, na história de Victor Hugo? Enfim, e aí ele vai falar também sobre as condenações das pessoas que gostavam de Bonaparte. Tem até um rapaz aqui que diz que sente saudades de ver Bonaparte entrando, e aí ele vai ser julgado, condenado a não sei quantos anos de prisão. E tinha alguns que nem escondiam mesmo, que gostavam de Napoleão. E aí ele vai dizer tudo isso, toda essa confusão e mais, né? Porque assim, eu não falei de tudo, foram só alguns que eu fui pegando aqui e anotando, mas ele vai falar muito e é sem parar, assim, fala uma coisa, fala outra, e vai jogando isso num parágrafo gigantesco, quase que interminável pra gente, pra no final ele dizer que 4 rapazes de Paris, que era nesse ano em que 4 rapazes de Paris pregam uma peça. Então, isso tudo foi só uma introdução. E aí fica aquele questionamento, né? Por que Victor Hugo, ou por que o narrador contou tudo isso dessa maneira pra gente sobre esse ano, né? Esse 1817. E a minha interpretação foi essa, que era um ano que estava tendo as agitações, as perturbações civis, e aí ele colocou toda essa agitação dentro de um só capítulo para causar um certo desconforto, uma certa agitação mesmo no leitor. Pelo menos eu fiquei com essa sensação enquanto eu estava lendo esse capítulo, mas eu não sei se é isso. Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Me contem aqui nos comentários, vamos trocar ideia para a gente tentar desvendar aí esses mistérios desse capítulo primeiro, né? 1817. Vou ficar aguardando o comentário de vocês. Preciso da ajuda de vocês para entender também esse capítulo aqui muito louco. E assim a gente termina a meta de hoje, tá bom?
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse diário de leitura. Vou pedir para vocês que deixem um like nesse vídeo. Quem ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal e deixem aqui comentários para mim sobre o que vocês acharam da meta de hoje. Esses comentários, esse like e essas inscrições vão me ajudar muito, vão ajudar muito no crescimento do canal e com isso esse projeto vai chegar a mais pessoas. Então, conto com vocês também. Gostaria de lembrar para todos vocês que os marcadores de páginas que eu fiz com ilustrações dos Miseráveis já estão à venda na minha lojinha. Eu fiz diversos personagens, fiz várias versões, no total são 8 marcadores de páginas incríveis para vocês usarem aí na leitura dos Miseráveis de vocês, que nem eu tô fazendo com a minha leitura. Estou ainda usando o marcador de Jean Valjean, já me apeguei a esse marcador, mas conforme os outros personagens forem aparecendo na história, eu vou trocando de marcador de páginas também. O link da minha loja online e os links individuais de cada marcador desses estão aqui na descrição deste vídeo, ok? Também gostaria de dizer para vocês que eu tenho um projeto de um clubinho de papelaria e organização digital. É um projeto que eu tenho no Apoia-se. Também é uma outra maneira de vocês apoiarem o meu trabalho. O link para saber mais sobre esse projeto está aqui na descrição do vídeo. E tem também os links com livros que estão sendo vendidos na Amazon, livros dos Miseráveis. Caso vocês queiram adquirir qualquer um desses livros utilizando o meu link, a Amazon ela vai transferir uma pequena porcentagem para mim e vocês não têm nenhum custo adicional com isso. É isso, pessoal. Um grande beijo. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.